Eu vou ver aqui se mais alguém falou alguma coisa no grupo do ar. Tá certo. Evelyn, você tem alguma dúvida específica? Eu queria te perguntar, vou até pegar meu caderno aqui, que eu estava querendo saber o nome dos sites para pesquisar artigos. Ah, certo. Vou pegar meu caderno aqui, vou conseguir anotar. Que eu sei o da PubMed, né? O da PubMed, ele é mais em inglês. Sim. E eu tenho um sério problema com ele também. Qual que é o nome dos outros? O da Cielo. Lilacs. 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 E qual que é o outro? Você pode pesquisar também pela BVS, que você vai cair na BIREIME, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Ah, tá. Ô, professora, deixa eu te perguntar. Qual que é uma quantidade assim boa de artigos que eu preciso pesquisar? Olha, no mínimo 5, no mínimo, assim, não tem como você fazer menos do que isso. Tá? Não. E assim, não existe um máximo para isso. Quanto mais artigos você tiver, tá? Um melhor embasamento e atuais, tá? Quanto mais artigos você tiver e mais atualizados eles forem, mais embasamentos você dá para o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, você está falando sobre, você é da Físio, né, Evelyn? Sou da Físio. Então, vamos supor que você esteja falando sobre a dor crônica ou sobre os processos paliativos e sobre esse contexto envolvendo o fisioterapeuta. Quanto mais você encontra artigos que te respaldem sobre isso, mais você fortalece a questão de que como o seu estudo é válido, tá? De como ele tem uma gama de processos científicos que empoderem essa fundamentação sua, de que realmente ele é válido. Agora, quando eu tenho... então, se eu estou falando de uma
de uma pesquisa que tem poucas, significa que eu tenho poucas chances de ser enaltecida? Não, tá? Às vezes você vai pesquisar um tema que poucas pessoas falaram sobre. Então, essa Uhum. realmente é a sua boa fundamentação. Poucas pessoas falaram sobre isso, então você quer aprofundar, mas aí você precisa de artigos científicos que sejam genuínos, tá? E que realmente sejam de fontes fidedignas. Não adianta, é por isso que a gente deu essas orientações, para que vocês busquem através da Cielo, da Lilacs, né, da BVS, da PubMed, né, de plataformas que são já consolidadas. Porque se você pega através de portais qualquer, você acaba perdendo a veracidade dessa questão de ensino e ciência, sabe? Sim. Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. Eu vou falar sobre reabilitação. Aí eu tenho uma dúvida, porque assim, a reabilitação ela envolve bastante coisa, né? Bastante séries de exercícios, né? E tudo mais. E aí eu preciso falar por exemplo, de uma reabilitação inovadora, de uma coisa só, ou eu posso falar da reabilitação do problema, né? Do meu tema como um todo? Então, o problema de você falar da reabilitação como um todo é que você vai ter que passar assim grande parte do seu período de pesquisa e isso de forma exaustiva, sabe? Uhum. Quando você abre o leque, eu não sei se você conseguiu participar das reuniões anteriores. Quando você não Participei. fecha, né, o seu título, então assim, eu estou falando de reabilitação para qual grupo? Sobre idosos, sobre homens, sobre no ambiente hospitalar. Pronto, fechei o leque. Então, eu Uhum. tenho aonde pesquisar sobre o que falar. Agora, eu tenho reabilitação para criança, para mulher, para pós-trauma, entendeu? É uma amplitude muito grande de pesquisa que você vai ter que fazer. Você vai estar lá fazendo doutorado e não terminou esse TCC ainda, né? E aí, Então, o que acontece? A sua banca pode exigir que você fale de tudo isso. Então você falou de reabilitação, de qual contexto? Você vai ter que falar de todos os então contextos. essa parte, né, de ter um foco de fechar um leque, eu já fechei, né? Eu vou falar de LCA, né, que é ligamento cruzado anterior, né? Eu vou falar ali de um pós-operatório, né, que no caso ainda para reabilitação, de um grupo, aí eu pensei no grupo de atleta e eu vou focar no futebol. Tá. Sim, aí já fica um pouco mais fechado. Quando você tá, quando você começa a focar, quando você começa a fechar o seu leque de pesquisa, aí fica muito mais fácil, né, de você primeiro deixar determinados os seus objetivos, né, e deixar o seu estreito de pesquisa mais fácil. Quando você amplia, você se perde, sabe? Sim. Uhum. Mas aí Bom dia, Pro. Bom dia, de, Jane. eu posso falar de vários tipos, então, de exercício, de reabilitação para esse grupo de futebol. Pode, desde que, como você já estipulou, você está falando sobre um grupo de reabilitação de LCA, né? Isso. Tá. Você vai falar sobre a LCA para os jogadores de futebol? Sim, você pode falar sobre vários exercícios que voltem à funcionalidade disso. Sim, você pode, porque você já fechou, e aí você contextualiza o fisioterapeuta dentro desse quadro. Não se esqueça disso, tá? De colocar o fisioterapeuta dentro desse quadro, porque senão eu posso achar que, sei lá, o técnico de futebol pode fazer isso também, tá? Sim, tá bom. Tá bom? E aí, gente, eu gostaria. O Wesley levantou a mão, era isso que eu queria falar para vocês. Primeiro, da gente organizar esse momento, tá? De que, assim, para não ficar bagunçado, como a Evelyn entrou primeiro na sala, eu já perguntei para ela se ela tinha alguma dúvida específica, então ela já foi tirando. E aí, assim, os próximos, levantem a mão para não ficar bagunçado, tá? Outra coisa, eu trouxe uma aula para vocês para ir tirando as dúvidas.
tá? Então, por exemplo, com relação à formação do título, objetivos e tudo mais. Mas pode ser que as dúvidas de vocês venham antes. Como a orientação é de 1 hora, eu tenho até receio de que vocês não sejam contemplados nisso. Uma outra coisa importante, a coordenação pediu para que eu oriente vocês que, diferentemente do que era proposto nos semestres anteriores, agora a gente vai poder fazer só 1 hora de orientação mensal. Tá? Então, não vai ser mais aquele esquema que eu falei para vocês, uma semana sou eu, uma semana é a Juliana. Então, eu vou estar 1 hora mensal disponível para vocês. Então, gente, aproveitem essa 1 hora, não cheguem tarde. A professora Juliana provavelmente vai encontrar com vocês à noite, tá? Num dia de setembro. Depois eu volto em outubro, tá? Então, assim, às vezes eu não consigo responder vocês só por mensagem, porque eu também estou dando aula. De manhã tinha um aluno me perguntando algumas coisas, eu não consigo responder concomitante, porque eu também dou aula e eu também trabalho em outro lugar. Então, eu tento responder, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Wesley, diga lá, meu querido, o que você precisa? Primeiramente, bom dia, professora. Bom dia. Eu não consegui assistir a última aula, estava com alguns problemas. Primeira dúvida que eu tenho, eu vi o vídeo depois, mas fiquei com essa dúvida. A senhora e a outra professora que vão ser responsáveis por avaliar os nossos TCC, certo? Então, serão vocês, não? Não, é assim, Wesley, você vai ter a sua orientadora, tá? Que vai ser da plataforma. Para ela que você vai encaminhar, então ela pega grupos, tá? Então, eu não sei de quantos em quantos vocês são. Então, ela vai, sei lá, pegar um grupo de 10 alunos, essa orientadora X é que vai receber o material que vocês vão enviar. Então, a gente até já orientou vocês nesse primeiro encontro, assim, não fiquem criando animosidade com a orientadora, tá? Então, assim, vocês encaminharam a atividade. A gente pautou isso. A atividade 1 vai fechar no dia 2 de outubro. Não fica deixando para morrer na última hora. Eu vou enviar só no dia 1º de outubro. Manda antes, porque vocês têm uma pontuação com relação a isso. E se ela puder, ela responde vocês em até 7 dias úteis. Então, se vocês mandarem e aí vocês receberem uma pontuação baixa, vocês têm a possibilidade de corrigir isso e mandar novamente. Quem corrige é essa orientadora online, não sou eu, nem a professora Juliana. Nós somos as orientadoras presenciais, agora nós estamos, né, no momento de pandemia, então é à distância, para tirar essas dúvidas que vocês vão ter remotamente, mas é um encontro mensal, porque nós recebemos por 1 hora apenas de aula, tá? Então, ai meu Deus, surgiu uma dúvida que a orientadora não estou conseguindo esclarecer, né? Tá muito difícil isso, né? Vou perguntar para a professora Juliana, para a professora Daniela. O que eu gostaria muito de focar, né, assim, com relação ao grupo de TCC, gente, TCC, grupo de TCC. Ai, qual é a aula da menstruação da barata? Gente, por favor, grupo de TCC, porque aí vocês acabam se perdendo, a gente também, tá? Então, assim, foca, TCC. Certo. Segunda dúvida, professora, é sobre o tema já. Eu meio que eu tenho o tema, eu só estou em dúvida no problema. Eu vou falar, eu quero falar, eu estou lendo já alguns artigos sobre o uso da posição prona em pacientes com SARA, certo? Tá, certo. Alguns artigos que eu venho lendo, e aí que veio a minha dúvida, né, a minha pergunta, o meu problema. Qual volume utilizar em pacientes pronados com SARA? E a pergunta que eu mais ou menos elaborei, eu até queria falar com a senhora para ver se a senhora acha que está no caminho certo. Espera só um pouquinho. Antes de você partir para a problemática, Wesley, eu gosto do seu tema, é um tema atual, que a gente está... Na verdade, assim, a posição prona não é de hoje. Desde a década de 70 que a gente usa essa técnica, só que agora ela ressurgiu com força, aí até para a gente poder usar nas unidades pulmonares com uma melhor potência, né? Acontece que você precisa colocar o fisioterapeuta nesse seu contexto, tá? Principalmente dentro do título. Quem pega o seu artigo para ler, por exemplo, quando você pega uma revista para ler, você está escolhendo uma matéria.
Você não vai querer ler sobre o que fala algo sobre o fisioterapeuta, ou você vai ter que ler todo o corpo do texto para descobrir que aquilo fala sobre fisioterapia. Não é mais Sim. interessante quando no título você fala, isso aqui é de fisioterapia? Porque, assim, sinceramente, quando eu estou lendo um artigo, né, eu vou lá, pesquiso, e no texto ele não fala, no título ele não fala sobre aquilo, eu não tenho tempo de ficar lendo, né, o resumo. Às vezes, quando alguma coisa muito interessante, tipo, tá numa plataforma que eu gosto muito, eu leio o resumo. Se no resumo ele falar lá, tem a ver com o enfermeiro, ou tem a ver com as propriedades que eu quero, aí ok, mas na maioria das vezes eu não faço isso. Se no título não está especificando o que eu quero, eu já pluft, próximo, Sim. tá? Então tenta contextualizar o fisioterapeuta dentro desse seu título. Qual é o que você quer descobrir, né? Qual que é a potencialidade que o fisioterapeuta tem nessa gama aí de pronação com o paciente com SARA? Era Então, SARA? aí, isso, a Sara, é aí que entra o meu problema, né, que eu pensei. Porque todos os artigos que eu tô lendo e pesquisei para continuar lendo, tem aquela dúvida do volume. Se vai ventilar o paciente com alto volume ou com baixo volume, né? Ah, Então, o problema que eu tinha pensado, eu até anotei, ficaria mais ou menos assim, né? Qual volume utilizar durante, não, qual o melhor volume para pacientes com SARA na posição prona? Eu, eu fiquei meio assim com relação a isso, porque envolve já um pouco de fisioterapia, porque o papel da ventilação é extremamente do físio, né? Então sim. foi aí que eu pensei, até que a senhora Não, falou do perfeito. problema. Perfeito, Wesley, porque assim, quando a gente fala de ventilação mecânica, quem tem essa propriedade aí de controlar É os só o parâmetros, fisioterapeuta. fisioterapeuta e médico, né? Sim. Então, quando você faz essa pergunta, né, que você atribui quem vai controlar o volume, pressuponho, né, que já seja o fisioterapeuta, talvez porque eu já contextualizei ele lá no título. Então, é Uhum. válida essa sua problemática, tá? Tá. Então a problemática, assim, o que eu poderia mudar do problema, ou então do tema do TCC, poderia ser assim, vamos dizer, na minha cabeça, em que momento o fisioterapeuta pode. Não, aí não ficaria. Eu vou pensar certinho, vou dar uma lida em mais algumas coisas, pensar num tema. Porque É, é, por, só. é por isso que Porque. eu enfatizei para vocês, gente, leiam, leiam e leiam. Quando você começar a ler, é que vai abrir a sua mente e escrevam, tá? Pega um rascunho, pega uma folha e vai lá escrevendo. Escreve, risca, escreve, risca, escreve, risca. Porque é a partir daí que vocês vão poder consolidar, tá? Vão poder escrever um título. Começa do título. Se vocês não começarem do título, vocês não vão conseguir dissertar nada. Uhum. É só essa parte do título mesmo que eu fiquei com essa dúvida, que eu achei que só o uso da posição prona em pacientes com SARA já estaria ok, né? Só que agora que a senhora Não, falou, porque eu posso usar isso como enfermeira, eu posso fazer como sim, físico, eu posso fazer como médico, eu posso sim, fazer como várias derivações. sim, como auxiliar também Sim. de enfermagem. Então, ok, eu Uhum. vou dar uma raciocinada melhor num tema e como eu faço? Eu consigo falar com a senhora para ver o que a senhora achou, alguma coisa? Sim, pode me chamar, pode mandar Tá, mensagem. É que assim, às vezes eu demoro um pouco mais para responder, né? Ou sim, consolidar as dúvidas que vocês têm para a gente fazer nesses encontros, sim, sim. tá bom? Tá ok, professora, obrigado, tá? Desculpa qualquer Imagina. coisa. Vamos lá, gente. Próximo. Ninguém mais tem dúvida? Vocês têm 37 minutos. Bom, já que ninguém tá falando, professora, eu voltei. Tem, al- tem algum limite de. Tem um mínimo de linhas escritas ou é à vontade? No Com relação objetivo? a qual? Não, é que Com. assim,
objetivo tem que ser conciso, tá? Sim. Não pode ficar lá devaneando, então, o objetivo é conciso, tá? Verbo lá, infinitivo, e que a pessoa bata o olho no objetivo e entenda qual é o seu trajeto, tá? Não fica muito enchendo a linguiça, vamos falar assim, tá? Porque senão você perde a estrutura do seu contexto, tá? Então, objetivos são sempre concisos, não vão passar aí do máximo de 2, 3 linhas em objetivo, principalmente objetivo geral, tá? Objetivos específicos aí tem que ser no mínimo 3, tá? E aí eles vão meio que trazer a sua linha de raciocínio a partir do objetivo geral. Tá, entendi. É porque realmente, se a senhora pegar para ler muitos artigos, o objetivo mesmo já mostra. A gente quer falar que tal tem uma funcionalidade, vai servir para isso, o estudo foi feito para mostrar isso, Ele e é que bem simples. ele é bem simples, o próprio nome já diz, né? Objetivo. Objetivo, conciso, não fica devaneando muito, porque senão você se perde. Tá, ok, então. E assim, lembrando que tudo que você escrever no objetivo, você vai ter que cumprir, tá? Então, se eu escrever lá 20 coisas no objetivo, eu vou ter que fazer as 20 coisas. Sim. Por isso que objetivos são concisos. Uhum. Dúvidas pontuais? Senão eu vou reproduzir a tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho em si. Uma última dúvida, juro. Com relação à apresentação do TCC, ela fica só para o próximo semestre, certo? Sim, se você tiver no TCC 1, sim. Certo. E o professor que eu irei apresentar é de escolha própria minha ou a mesma pessoa que corrige meu trabalho? Nem uma coisa nem outra. É assim, bom, aí depende muito de como vai ser essa configuração, tá, Wesley? Então, assim, geralmente, em período aí não pandêmico, como funciona, né? Pelo menos na enfermagem, eu não sei como que é na questão da físio, né? A primeira vez que a gente está pegando um outro curso para orientar, né? Os alunos, quando chega na parte de apresentação, dependendo do número de alunos, a gente escolhe aí por banner ou por slides, tá? Mas enfermagem é um curso grande e geralmente a gente faz por banner. Fisioterapia também, né? Então, os alunos escolhem, né? Fica a critério do aluno, escolher aquele professor que ele tem um pouco mais de afinidade ou que ele acabou tendo um entrosamento maior com relação a habilidades técnicas e competências, tá? E aí ele solicita, né, gentilmente, que aquele professor seja o orientador dele para a construção do banner, né? E aí, esse professor vai ser o orientador dele de banner. Logo, seria antiético que o próprio orientador fosse o avaliador dele de banca. Tá? Então, se você solicita que eu seja a sua orientadora, eu não posso te avaliar, tá? Sim. Eu só oriento você, eu vou avaliar outras pessoas, porque senão é fácil, eu vou fazer as perguntas para você que eu sei que você construiu, seria antiético, não cabe, tá? É outro professor que vai te avaliar. Tá, ok, então. Tá bom? Bom, obrigado. Bom Sim. dia. Bom dia. Tem uma pergunta. Claro. A gente apresenta quando, assim, no TCC 1, no final do TCC 1, 2, ou só no final da conclusão do TCC? Só Dois? no final do 2, tá? Então, você faz o primeiro semestre 1, no segundo semestre faz o TCC 2, e aí depois que você pontua, que você atinge no mínimo 6.000 pontos, tá? Então, já vou avisando, gente, eu já vi aluno, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, não consegui a pontuação mínima para ir para a banca, tá? Justamente por essa questão de deixar para a última hora, de corrigir, tá? E aí, gente, eu não tenho contato com o orientador online de vocês. Ai, pelo amor de Deus, vai lá e cai em cima do coordenador. Tem que falar, coordenador. Gente, não, tá? Isso daí, responsabilidade de vocês. Vocês têm tempo e prazo para cumprir e vocês têm 6.000 pontos para chegar em tempo hábil, né, de conseguir ir para a banca. A banca vale 4.000 pontos, tá? Para você fechar com 10.000 e conseguir eliminar o TCC, conseguir passar no TCC.
Mas eu já vi 2 problemas. As pessoas não conseguirem atingir os 6.000 pontos aí para passarem. E outra coisa, quando vocês terminam a finalização, termina a finalização, ficou uma redundância linda, né? Quando chega na finalização do TCC2, mas isso é lá na frente, tá? Não vamos sofrer, mas já fica aí um alerta. Vocês têm que postar na plataforma a parte final do TCC, o TCC em PDF, e também tem um prazo. Comecem a trabalhar prazo. Comprem post-it, coloca o post-it lá do prazo. E aí a pessoa come bola, esquece de postar, fechou, uma vez que fechou a plataforma, olha, não tem o reitor da universidade que faça ela abrir de novo. Perdeu o prazo, vai ter que apresentar de novo. Eu já vi aluno meu assim que deu dó, inclusive foi uma aluna que a gente sempre nomeia, né, aqueles alunos, inclusive entrega certificado para aqueles alunos de melhores apresentações de TCC. A aluna foi a melhor aluna do TCC, só que ela perdeu o prazo de subir, e aí a gente não pode lançar a nota dela. Quando você perde o prazo, não abre lá o seu nome no final para a gente poder lançar a sua nota de TCC e você reprova. Ou seja, a turma dela toda se formou e ela teve que voltar um semestre só para fazer TCC. Ah, mas aí é só apresentar? Não, você tem que fazer tudo de novo. Jogar no portal e não sei o quê, fazer fase a fase e apresentar novamente. É triste, né? Tô contando isso não é para ficar deixando vocês com medo, não. É para vocês prestarem atenção nos prazos e cumprimentos, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Ó, vou abrir aqui a bandeja de compartilhamento. Vocês estão vendo a minha tela? Então tá. Bom, falando aqui, né, só numa parte mais escrita, para que vocês consolidem um pouco mais sobre como começar a escrever, né? Então, o título, né, do TCC, desse projeto que vocês vão começar a escrever, né, ele projeta um problema que você pretende buscar soluções, né? Então, você tem que contextualizar ali esse problema, a solução e o sujeito. Tá? Então, aqui como exemplo, implantação de rotina de rastreamento do uso do risco de álcool, intervenção breve na atenção primária à saúde. Eu estou norteando aonde que eu quero buscar isso, tá? Dentro da introdução, tá? Quando você faz um trabalho, porque assim, agora que vocês estão fazendo... Ai, meu Deus, não sei onde eu jogo esse quadradinho aqui para não me atrapalhar. Quando você está escrevendo um trabalho de forma inteira, tá? Você faz a introdução e dentro da introdução você coloca o problema e a justificativa. Agora, nessa primeira fase de TCC1, né, para quem está no TCC2, vocês sabem que vocês começam a descrever objetivos, né, ou os capítulos baseados, né, nos objetivos que vocês têm. Mas, quem está fazendo por partes, vocês sabem que vocês começam a entregar problemas e justificativas, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Você vai descrever aí o problema considerando a realidade do seu ambiente que você vai trabalhar, tá? Então, eu vou fundamentar isso com as evidências que tem desse problema, ok? Lembrando também que essa justificativa, ela tem que ser pautada com citações, né? Então, quando eu coloco essa problemática, eu coloco qual que é o problema em pontuação lá, de forma interrogativa, e quando eu vou justificar ela, eu preciso ter as citações de forma bibliográfica, ok? Sendo elas diretas ou indiretas. Quais são as diferenças de citações diretas ou indiretas? Citações diretas são aquelas que eu copio ipsis literis o que a referência bibliográfica está me dizendo. Quando eu vou fazer isso? Gente, somente quando eu tiver um dado que eu não possa reescrever em cima da luz do meu pensamento, ok? Então, eu tenho, por exemplo, um dado que seja percentual.
ele está falando lá que as mulheres gestantes morrem no seu período de parto, são de 30% quando elas não fazem o pré-natal. Esse é um dado estatístico que eu não vou mudar. Quem escreveu ali pesquisou, fez uma pesquisa em loco, né? Enfim, eu não vou conseguir mudar aquilo. Então, eu faço uma citação direta, é aquela citação que vem entre aspas. Eu copiei ipsis literis, porém, esse tipo de citação eu faço com comedimento, tá? Eu não posso fazer várias citações diretas, porque ela pode caracterizar plágio, tá? Então, quando os orientadores lá de vocês fizerem as coletas de vocês, possivelmente eles passarão lá em programas antiplágio, né? Como, por exemplo, o Spider. Não sei se vocês sabem, mas o programa Spider, ele foi desenvolvido por um aluno da Anhanguera. Não desse nosso polo, eu não sei de qual polo foi, mas foi de um aluno da Anhanguera, e ele é super difundido, tá, nas bases científicas aí, pelos pesquisadores, enfim, né, eles super usam porque ele é muito útil, tá? Então, eu só posso ter 10% de plágio, 10% de palavras que se repetem ali, igualmente, se repetem na questão de pensamento, tá? Igualmente. Então, não é muito bem visto artigos que tenham muitas citações diretas. Cuidado com isso, tá? E as citações indiretas são aquelas que eu vou realmente contextualizar a partir do pensamento do autor, mas eu vou citar ele, tá? Então, contextualizando aqui como exemplo para vocês do problema, a partir daquele título que eu dei para vocês, ó, a falha na rotina do rastreamento do risco do uso de álcool é um grave problema de saúde pública. O uso de álcool está relacionado a diversos problemas de saúde. Estima-se que 5% das mortes de pessoas entre 15 a 29 anos em todo o mundo estejam relacionados ao uso de álcool. Tá? Eu tenho um problema que está enfatizado aqui, mas ele ainda não está dentro da questão de pergunta. Eu só estou mostrando o quão é importante o meu problema, tá? E aí, dentro da literatura, eu busco enfatizadores, tá? Que vão mostrar o quanto é pertinente essa minha pesquisa. Então, aqui, gente, tá numa demonstração porque isso daqui é uma aula minha mesmo, tá? Esse, entre parênteses, aqui é um tipo de referência a Vancouver. Não é o tipo de referência que vocês vão utilizar, tá? Vocês utilizarão a ABNT. Significa que no final desse parágrafo aqui, vocês vão escrever o autor, tá? E o ano da publicação, ok? E aí eu faço um exemplo de literatura sobre esse problema, tá? Então aqui, ó, estudos demonstram alta prevalência de uso nocivo de álcool em pacientes que frequentam serviços de atenção primária à saúde, atingindo cerca de 50% entre os homens e 40% entre as mulheres. Eu estou enfatizando o quão é importante, tá? Entre 20% e 58% dos pacientes internados em hospitais gerais apresentam problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas, ok? Na justificativa, eu falo mais uma vez a relevância sobre isso. O presente estudo é relevante, tendo em vista a necessidade de implantar modelos sistematizados de estratégias de disseminação de rotinas de rastreamento, a fim de prevenir o uso abusivo do álcool, né? Eu vou enfatizar como e por que eu vou realizar isso. Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Eu tô ouvindo. Ah, tá, porque hoje de manhã eu estava com problemas de áudio, eu pensei que estava acontecendo a mesma coisa. Eu estou aqui falando, vocês não estão me ouvindo. Bom, então continuando aqui. Com relação aos objetivos específicos e gerais, né? Então, lembrando, o objetivo geral, ele vai abranger essa totalidade de problema, tá? Então, fazendo uma exemplificação melhor para vocês aqui, o objetivo do presente estudo está em avaliar o processo de implantação do treinamento de profissionais de saúde,
Olha aqui, avaliar. Olha aqui o objetivo, né, com o verbo no infinitivo, tá? Opa. No rastreamento do uso de álcool, seguido por uma intervenção breve e a sua implantação com uma nova rotina dos serviços de atenção primária à saúde. Aqui nos objetivos específicos, tá? Aí vocês vão falar, ué, professora, mas esse trabalho é de enfermeiro ou de fisioterapeuta? Eu acabei não colocando aqui para justamente não fechar esse componente, para não ir nem para um lado nem para o outro, tá? Mas dentro do estudo de vocês, vocês coloquem para qual é o perfil, tá? Objetivos específicos, aí eu vou delimitar, tá? Qual é a coerência entre a introdução e a finalidade. Olha aqui de novo os verbos no infinitivo. Discutir e divulgar o projeto para a equipe local. Então, se o meu objetivo é fazer esse processo de implantação e treinamento dos profissionais, como que eu vou fazer isso? Primeiro, discutir e divulgar o projeto para a equipe local. E depois eu vou treinar os profissionais da equipe local. E, por último, implementar e avaliar o projeto. Compreenderam? Ô, Pro, Sim. essa parte dos objetivos, na pesquisa, eu fico com muita dúvida da onde eu vou absorver essas informações lá na pesquisa, porque quando a gente faz a pesquisa científica, lá tem os objetivos gerais. O objetivo, na verdade, não falando em gerais específicos. Isso aí, como que eu vou contextualizar esses objetivos? O que você pretende fazer de pesquisa, Neuza? Por enquanto, ainda não decidi final. Eu tenho na minha mente um tema que eu gosto dessa área, que é a da área respiratória, que é da DPOC, que é a ventilação não invasiva no pós-extubação em paciente com doenças pulmonares obstrutiva crônica. Tá. Então, assim, você precisa decidir quais são os problemas que você quer decidir, que você quer estudar com relação a isso. Porque você quer saber quais são os problemas enfrentados do fisioterapeuta na implementação de novas práticas com relação à terapêutica de DPOC? Então, esse seria um objetivo para você. Tá? E aí, esse é um objetivo geral. E aí, a partir do objetivo geral, né, eu vou delimitando como que eu vou organizar isso, tá? Então, o específico é a partir do geral. Exatamente, tá? Então, o geral é o que eu vou fazer. E o específico é como eu vou fazer. Ok. Ok? Obrigada. Imagina. Pessoas, temos dúvidas? Porque eu não vou avançar até a próxima, não quero deixar vocês mais confusos, porque a gente vai fazer de passo a passo, tá? Porque, por exemplo, vocês vão ter encontro ainda com a professora Juliana, e aí depois, em outubro, aí já vem a próxima parte da pesquisa. Então, eu estou indo passo a passo para vocês não irem se perdendo. Então, agora seria a introdução, objetivo, problemática, justificativa. Vocês têm alguma dúvida? Depois vocês ficam tudo cheio de dúvida no grupo. Ô, professora, essa justificativa, eu estou meio confusa em como ela seria. Tá. Porque assim, você tem um problema, certo? Então, o seu problema é com relação aos usuários de álcool, tá? Então, isso impacta dentro da atenção primária à saúde bastante, tanto na questão de onerosidade, tanto na questão do cuidado, tanto na questão de danos ao paciente. Você já sabe que existe esse problema. Mas, para você justificar, você não pode só falar, gente, é um problema, todo mundo sabe que existe um problema. DPOC é um problema? Todo mundo sabe que é um problema. A SARA é um problema? Todo mundo sabe. Eu preciso justificar. Como é que eu justifico? Eu vou pegar artigos científicos que falem, tá, que a SARA tem uma alta morbidade, uma alta mortalidade,
tá? Que a DPOC é deletéria para o pulmão, tá? Que os pacientes ficam crônicos, tá? E eles vão ter problemas na verdade, readaptação e ressocialização com relação a essa doença. Então, a justificativa ela é uma afirmação que a sua problemática é válida, tá? Que o seu estudo, ele realmente é algo que vale a pena, tá? Você afirma que aquilo realmente é, de fato, algo científico que seja bom de se estudar ou bom de se publicar. E aí você se baseia na ciência. Não é simplesmente falar assim, bom, DPOC é importante a gente falar porque a gente sabe que é uma doença crônica que vai afetar aí grande parte da população. Tá, mas quem disse isso? Aí você pega fundamentações científicas que sejam relativamente novas, como eu disse, tá? De 10 anos para cá, não pode ser menos do que isso, mais do que isso, ok? E de bases científicas fidedignas, Cielo, Lilacs, PubMed, tá? BVS, Bireime, nada de portal da saúde, vlog, nada dessas coisas. Tá bom, obrigada. Imagina. Gente, aproveitem. Vocês estão com vergonha? Estão tímidos? Não? Não querem falar mais? Podemos encerrar então? Professora, Oi, Vitória. então, em relação ao tema, ele é livre? Eu posso escolher qualquer tema, né? Sim, na verdade você viu que você tem alguns eixos temáticos que você pode escolher? Então, ainda estou pesquisando sobre isso. Eu queria saber se o tema é livre mesmo. Sim. Tá. É o que a gente falou no primeiro encontro. Vá de encontro àquela temática que você realmente goste, porque você vai ficar 2 semestres em cima disso, tá? Não vai em cima daquilo que você acha que, mas isso daqui tá na moda, e aí você não gosta disso, nossa, vai chegar no final, você não aguenta mais ouvir falar daquele tema, tá? E também não se enganem com relação eu vou em cima disso daqui porque tem mais coisas publicadas. Às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês sobre um artigo que eu publiquei da pós-graduação que eu fiz na Unifesp. Quando eu fui fazer essa pós, tinha quase nada de literatura para eu fazer essa pós-graduação, quase nada publicado. Foi ruim para, por exemplo, eu me embasar para justificativa, para me embasar em algumas coisas. Foi bem difícil, porque eu tive que usar 5 artigos apenas para fazer todo a minha pesquisa e as coisas que eu já tinha, né, de conhecimento próprio, porque a minha pós da Unifesp permitia isso, o que é diferente de vocês, porque vocês são pesquisa bibliográfica, tá? Então, mas isso não invalidava o meu estudo, pelo contrário, ele mostrava o quão era importante novos estudos surgissem a partir daí, tá? A dificuldade que vocês vão ter, na verdade, é não pesquisar a fundo sobre isso, porque muitas das vezes a gente tem esse vício, né, muito ruim de ficar pesquisando no Google, ficar pesquisando, sei lá, no Yahoo, essas coisas não podem acontecer. Tem que ir cuidado com esse negócio de pesquisar em livro, tá? Isso aí já é quase proscrito, tá? Pesquisa científica válida são artigos científicos dentro dessas plataformas aí. Tá bom, obrigada. Imagina. Ô, Pro, Oi, Neuza. que nem você falou assim, que no seu exemplo, né? Por exemplo, a gente vai falar do objetivo geral e falando do objetivo geral específico e da justificativa. Eu posso pegar mais de um artigo para poder falar deles, por exemplo? Então, objetivo, você não vai usar artigo. O objetivo é você que escreve. É sobre a luz do pensamento da Neuza.
É você que está criando. Referente ao tema que eu escolhi. Sim. Aí Título eu vou falar meu... é você que cria, objetivo e problemática é você que escreve. Agora, introdução, né? A introdução, o que é? Você vai começar a buscar quais são os dados, tá? Epidemiológicos, o que diz a história sobre aquilo. Lembra que eu falei? Tudo que você vai contextualizar de problema, tudo que você vai contextualizar sobre aquilo que você tende a pesquisar, tem que estar escrito no seu título. Cuidado também para não escrever de Gênesis Apocalipse no seu título, que você vai ter que pesquisar tudo daquilo. Tá terminando o doutorado, não terminou o TCC, tá? Título, objetivo e problemática da sua mente. Agora, introdução justificativa tem que ter embasamento científico, tá? Então, no caso aqui, eu reforço. No caso desse primeiro do que a gente está falando, que eu sou do 1, né? Então vai ser a justificativa no caso, então, né? Sim. Que aí eu posso pegar então, de mais de um artigo, que eu quis dizer. Sim, deve, tá? Muito mais do que um, pelo menos 5, tá? Sabe uma base legal para vocês pesquisarem, gente? A biblioteca do aluno. Vocês sabem utilizar a biblioteca do aluno? Tem filtros super interessantes lá. Os filtros funcionam super naquela EBSCOhost, tá? Já conseguiram acessar a EBSCOhost? Sabem acessar essa plataforma?